Olá, bom dia, os alunos do quarto ano. Hoje nós vamos dar continuidade do nosso assunto, os primeiros habitantes do Brasil, tá? No livro integrado, da página 281 a 285. Lembra da nossa última aula? Nós falamos sobre as pinturas rupestres. Eu pedi até uma atividadezinha que vocês desenhassem e mandassem para mim, né? Então tá aqui, ó. Começamos primeiro com a pintura rupestre. O que são as pinturas rupestres? São aquelas pinturas feitas onde? Em cavernas, rochas e montanhas. E essas pinturas foram feitas por quem? Por antepassado dos índios, certo? Faz mais de 20 mil anos que os antepassados dos índios vieram e fizeram aqui essas pinturas rupestres. Agora, por que eles fizeram essa pintura? Lembrando que naquela época eles não sabiam escrever. Então, o que eles usavam para se comunicar? Essas pinturas aqui, tá bom? Os índios, quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Tá aqui, crianças, foram os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles viram foram os índios. Os índios, os primeiros índios que eles encontraram estavam no litoral, né? Aqueles índios que moravam no litoral, habitavam no litoral. Quando eu falo de litoral, vocês sabem que ficam onde? Próximos dos rios. Aqui. Havia inúmeros povos indígenas. Quais são esses povos indígenas que existiam naquela época? Tupi-Guarani, Aruaque, Caribá, Cariri e Tucano. Esses foram alguns dos índios que eles encontraram lá, alguns dos povos indígenas. Lembrando, quando eu falo de povos indígenas, eu estou falando daqueles índios que eram nativos daquela região, tá? Indígenas, nativos daquela região, tá bom? Observação. Alguns índios, eles eram o quê? Seminômades, ou seja, eram aqueles índios que não ficavam somente em um local. Eles caçavam, pescavam, né? E quando acabava, eles iam para outros locais, tá bom? E eu também tinha aqueles índios que eram agricultores. Eles plantavam milho, feijão e mandioca para sua própria sobrevivência. Próximo. Divisão do trabalho. Os índios, eles dividiam o trabalho entre eles, não ficava somente para um. Então aqui, os homens, eles eram responsáveis pela caça, pesca, fabricação de objetos e derrubada das florestas. Já as mulheres, elas cuidavam das crianças, cozinhavam e plantavam. Ou seja, os homens iam lá para a floresta, faziam a derrubada lá, de certo local, né? E as mulheres iam lá fazer a plantação, tá bom? E as crianças, elas aprendiam a caçar e a pescar. Desde pequenininhas, elas já iam aprendendo o ofício dos pais dos mais velhos. E os idosos, eles transmitiam os conhecimentos. Aqui, ó, eu coloquei algumas fotos, olha. Os homens, eles faziam sempre trabalho mais pesado. Eles caçavam, olha, para tribo todo se alimentar. Aqui, ó, são as mulheres trabalhando. Aqui, a criança desde pequeno já vai aprendendo o ofício dos pais, dos índios. E aqui uma índia mais velha já ensinando para o mais novo. Há várias maneiras de estudar os primeiros habitantes do Brasil. Aí vocês podem me questionar, professora, mas como é que nós vamos estudar eles? Porque eles não tinha nada escrito sobre eles. Como é que a gente vai fazer? Naquela época, para não perder como eles não sabiam escrever, eles transmitiam os seus conhecimentos passando de geração para geração, entendeu? Do mais velho para o mais novo. Eles iam ensinando, iam mostrando a sua arte, a sua religião, os seus cultos. Era assim que era estudado os primeiros habitantes do Brasil. A análise de vestígio, além deles passarem seu conhecimento do mais velho para o mais novo, a gente também pode fazer a análise dos vestígios. Um deles é o arqueólogo, tá? A função dele é pesquisar esses instrumentos que ficaram naquela época. Então, o que eles acham aqui, ó? Pedaços de cerâmica que foram usados por eles naquela época.
Material aqui, ó, para caça deles, ó, naquela época eles não tinham teçado, não tinham enxada, então eles produziam o quê? O seu material de trabalho, o seu instrumento para cortar, através do quê? De ossos de animais, de pedra e assim por diante. Também podemos fazer análise dos vestígios através dos costumes. Olha aqui, ó, as meninas todas enfeitadas. Vocês sabem que hoje nós, né, a gente tem aquele hábito de se enfeitar para a festa, né? Pintar o rosto, colocar brinco, colocar adereços na cabeça. Vocês sabiam que esse nosso costume, a gente trouxe 2 índios, né? Os índios, quando eles iam para um culto, né, eles se fantasiavam todinho, ficavam todos bonitos. Então, esses costumes de estar com brinco, fazer pintura, a gente trouxe todos dos índios, tá bom? E aqui é a nossa atividade, tá? Vocês vão fazer a atividade da página 284 e 285. Esse foi o nosso assunto de hoje de história dos primeiros habitantes do Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu vou estar esperando por vocês. Lembrando, peraí, que eu vou só explicar aqui as atividades. Aqui, ó, na página 284, vocês vão ler aqui e vão marcar a questão certa, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Desconsidere isso aqui, ó, a segunda questão que está errada, foi digitado errado. Então, aqui vocês vão marcar também as frases corretas. Depois, vocês vão colocar o significado de pinturas rupestres, qual era o conceito delas. Depois, aqui de etnia, semi-nômades e aqui por diante, tá bom? E vão fazer essa última aqui. Vão analisar essa foto com essa e depois vão fazer qual é a diferença da casa de vocês para a casa dos índios. Certo? Nossa aula foi de hoje. Não esqueçam de responder a chamada lá no finalzinho. Vou postar de novo a lista e depois vocês vão marcando lá quem está assistindo a aula. Ok? Beijo e até sexta-feira.